quais são as estruturas de cada um deles. Então vamos lá. Aqui no número 1, nós estamos vendo o músculo occipitofrontal, que é um músculo que vem desde lá do osso occipital, cruza anteriormente toda a cabeça, todo o neurocrânio, se aderindo ao osso frontal, logo aqui na frente. No número 2, nós temos o músculo corrugador do supercílio, que é um músculo importante na expressão facial, quando a gente tenta aproximar as duas sobrancelhas, né? A gente utiliza o corrugador do supercílio. O terceiro músculo aqui demarcado é o músculo orbicular do olho. Ele é assim denominado por esse formato em órbita, um formato que vai envolver a órbita ocular. O número 4, nós temos o levantador do lábio superior, cuja ação o próprio nome já descreve. O número 5, o zigomático menor. E o número 6, o zigomático maior. O número 7 é um músculo que está em torno da boca, então nós chamamos de orbicular da boca. O número 8, o músculo risório, cujo próprio nome já descreve o movimento que ele faz. Número 8, músculo risório. Número 9, músculo depressor do ângulo da boca. O nome também é autodescritivo. Número 10, depressor do lábio inferior. Número 11, músculo do mento. E o número 12, que está aqui, é o prócero, que também auxilia na fusão ou na aproximação medial das sobrancelhas. Então aqui, numa outra imagem retirada do livro do Moore, né, a gente está vendo a aponeurose epicrânica com o ventre frontal do músculo occipitofrontal. O orbicular do olho. Aqui o levantador é o orbicular do olho. Aqui nós estamos vendo o levantador do lábio superior. O zigomático é um pedacinho do levantador do lábio superior. O zigomático maior e menor. Aqui nós estamos vendo o músculo masseter, que eu não disse para vocês na imagem anterior, mas é o principal músculo da mastigação. Aqui o músculo bucinador, que faz aquele movimento do bocejo. O músculo orbicular da boca. Aqui nós estamos vendo o músculo lá do pescoço, que é o platisma, que foi cortado, e aqui a gente está vendo ele íntegro. Todos os demais músculos, o músculo zigomático menor, aqui, o zigomático maior, do outro lado estava cortado, então aqui a gente está vendo ele inteiro. Os demais músculos foram todos abordados no slide anterior. Numa vista lateral, então a gente está vendo aqui o ventre frontal do músculo occipitofrontal, aqui o orbicular do olho, aqui o músculo nasal, aqui nós estamos vendo o músculo levantador do lábio superior, aqui o músculo orbicular da boca, o bucinador que é mais profundo, o risório que é bem superficial, o mentual e o platismo. As mesmas imagens, porém num nível de dissecação um pouco mais profundo, em que a gente consegue observar aqui o músculo masseter, o risório, aqui o esternocleidomastoideo, que recebe esse nome pelo seu trajeto, né, que vem do processo mastoide, passa pelo externo e pela clavícula. Aqui a gente está vendo um pedaço do trapézio, então são músculos da face lateral aí. Aqui eu coloquei alguns dos músculos ali, de origem, inserção e ação, né? Então nós vimos, por exemplo, o músculo nasal. Tem como função elevar a asa, né, o lado do nariz em direção ao septo nasal, levar a asa ou o lado do nariz em direção ao septo nasal. O platismo, abaixa a mandíbula, estende a pele da parte inferior da face e do pescoço, e assim sucessivamente. Todos esses músculos que eu citei para vocês receberão no nosso material de apoio ao curso, com uma tabela bastante didática, bastante tranquila, com origem, ação, inserção e inervação de cada um deles. Por falar em inervação, a face, todos os músculos da face recebem sua inervação motora do nervo facial.
Já a inervação sensitiva é a cargo do nervo trigêmeo, que é o quinto par de nervo craniano, em que o seu ramo oftálmico tem fibras sensitivas, o maxilar da mesma forma, já o mandibular, além de fibras sensitivas, também tem fibras motoras, né? O nervo facial, que é o sétimo par do nervo craniano, tem relação com a motricidade dos músculos da mímica. Então aqui a gente está vendo o nervo facial, aqui a gente está vendo o nervo trigêmeo, com cada um dos seus 3 ramos, né? Então o ramo oftálmico, o ramo maxilar e o ramo mandibular do nervo trigêmeo. Lembrando que dos 3 ramos do nervo trigêmeo, o único que apresenta fibras motoras e sensitivas é o ramo mandibular. Os demais, apenas fibras sensitivas. Aqui a gente pode observar os 3 ramos mais bem detalhados, o ramo oftálmico, o ramo maxilar e aqui o ramo mandibular. O ramo mandibular, como eu já disse, tem o componente motor e o componente sensitivo. Lembrando que o trigêmeo é o principal nervo craniano com relação à sensibilidade de face, enquanto que o nervo facial tem relação com a motricidade. Então a gente observa aqui o nervo facial com seus muitos ramos que vão suprir, do ponto de vista motor, todos os músculos da mímica. Agora que nós vimos a inervação da face, falta nós falarmos do suprimento arterial e do suprimento venoso, né? Então vamos começar falando a respeito do suprimento arterial da face, do crânio de uma forma geral, né? Basicamente, nós temos a artéria facial como sendo responsável pela maior parte da irrigação da face, tá? Então a gente tem aqui, olha, a artéria facial, que é um ramo da artéria carótida externa. Então a carótida externa está aqui, ela emite o ramo que é da artéria facial. Essa artéria facial ela vai, através de seus ramos, vascularizar, né, nutrir praticamente toda a face. Okay? Além da artéria facial, nós temos, por exemplo, a artéria faríngea ascendente, a artéria occipital e assim sucessivamente. São artérias que vão nutrir toda a parte óssea da face e do neurocrânio. Especificamente da face, a respeito, quem faz isso são as artérias faciais, que são ramos da artéria carótida externa. Já as veias, elas seguem mais ou menos a mesma rotina. A gente sabe, anatomicamente falando, que normalmente onde se tem uma artéria, tem um nervo e tem uma veia. Então, olha aqui, a veia jugular interna, nós temos a veia jugular externa, a veia retromandibular, a veia occipital, nós vimos a artéria occipital agora há pouco, veia temporal superficial, aqui a gente tem a artéria temporal também. Temos a veia supratroclear e temos como principal vaso da circulação venosa para a face a própria veia facial, da mesma forma que na artéria nós vimos que é a artéria facial. Observe que elas têm o mesmo trajeto paralelo, como de costume, tá? Então, para que a gente entenda um resumo da drenagem vascular da face, a veia supratroclear e a veia supraorbitária, elas drenam para a veia facial. Então aqui a veia supratroclear e aqui a veia supraorbitária, elas vão drenar para a veia facial. A veia facial drena para a jugular interna. Então olha lá, a veia facial drena para a jugular interna. As veias temporal superficial e retromandibular drenam para a jugular externa. Então aqui a gente está vendo a jugular externa. Então a gente tem a veia retromandibular que drena para a jugular externa.
Falamos da órbita, então agora vamos aprofundar um pouquinho no estudo desta importante cavidade da face, dos ossos da face, onde está inserido um importante órgão do sistema, que é o olho, né? Então, o arcabouço ósseo da órbita é formado pelo osso frontal, pelo osso etmoide, que está em amarelo, pelo osso lacrimal, por um ramo do osso mandibular, pelo osso zigomático e pelo osso esfenoide, que tem o osso esfenoide no seu interior um canal para o nervo óptico. Então, os ossos que formam a órbita do olho são osso frontal, etmoide, lacrimal, um pedacinho do osso palatino, maxila ou maxilar, zigomático, esfenoide, que vai dar origem ao canal óptico. A órbita, ela é muito importante porque abriga um dos mais sensíveis órgãos de sentidos que nós temos, que são os olhos, né? Os olhos, eles são importantes para a sobrevivência. Os olhos, eles são importantes para que execute as nossas funções do dia a dia, porque é através da presença e ausência de luz que o sistema nervoso central interpreta e monta as imagens que a gente consegue observar. O olho, como um importante órgão, está envolto por esse arcabouço ósseo. E a partir de agora, nós vamos começar a estudar os órgãos dos sentidos. E o primeiro dos órgãos dos sentidos que nós estudaremos é o olho. Bom, anatomicamente falando, nós temos a pálpebra superior e a pálpebra inferior, que são mecanismos de proteção e que evitam o ressecamento da esclera do tecido do olho. Nós temos número 3 e número 4, os canalículos lacrimais. Então, o canalículo lacrimal superior é o número 3 e o canalículo lacrimal inferior é o número 4. Aqui nós estamos vendo a glândula lacrimal, ou saco lacrimal, na verdade, que armazena